nasceu no Crato, no Ceará, mas foi em Recife que começou a trabalhar como jornalista e não parou por aí. Ele também virou escritor, roteirista e letrista. Hoje nós vamos conversar com Chico Sá. Chico, eu sou Sertão, tenho o prazer de recebê-lo hoje nas beiradas do São Francisco, conversando com você. Que ótimo. Chico, para começar eu queria saber, é verdade que o Reginaldo do teu nome é uma homenagem ao Rei do Brega? É Francisco Reginaldo de Sá Menezes, nome de homem do interior do Brasil, mas foi uma... Começou mais uma brincadeira de uma tia com minha mãe e acabou virando. Acabou, mas é por conta do homem lá. Que nos anos 60, quando eu nasci, ele era até mais rock and roll do que brega. Estava mais ligado à Jovem Guarda, mas era igualmente um sucesso no Brasil inteiro. Chico, ainda no Ceará, quais são as lembranças que mais te marcam quando você morava ainda no Cariri cearense? O sertão não sai dentro da gente, a gente leva o sertão. Eu, por acaso, estou morando no Rio agora, por acaso morei em São Paulo, por questão de trajetória profissional, de ganhar vida, de buscar novos horizontes. Mas o sertanejo, ele é um sertanejo onde ele estiver. Ele é um matuto a vida toda. Onde tiver, se ele estiver em Nova York, ele vai ser. A alma do sertão é muito forte, ela não te abandona. A condição de ser sertaneja, ela é pro resto da vida. Ser sertanejo. Então nunca sai. Então todo dia quando acordo é como eu estivesse acordando, ligando na Rádio Araripe do Crato para ouvir um programa que eu ouvia muito na época quando eu era menino, ouvia o Patativa do Assaré recitando lá seus versos e tal. Por acaso eu acordo em outro lugar, mas é como fosse no sertão sempre. E o jornalismo, como foi que entrou na tua vida? Eu já fui quando eu fui do Cariri para o Recife, eu fui cedo, eu cheguei lá e ia fazer 16 anos ainda. E minha família é metade pernambucana, metade cearense. Parte de mãe é aqui de Floresta, no navio. Tenho um parente aí saindo de Floresta até chegar aqui em Petrolina, tudo que for família sai, mais ou menos parente, assim. E a parte do meu pai do Cariri, do Cariri cearense. Mas quando eu saí de lá, do Cariri, eu já saí, eu tinha aquela coisa o que eu queria ser mesmo era escritor, tinha lido muita coisa e tal. Mal sabia eu que não dá para viver de escritor, não dá para viver nem de jornalismo direito, imagina ser escritor no Brasil. Você não vive de direitos autorais. Eu publico meus livros, mas eu não vivo deles. Assim, eles dão ali para dar o dinheiro da cerveja, no máximo. Eu vivo mesmo do jornalismo, ainda é do jornalismo. Mas eu já fui para o Recife com essa intenção de me formar em jornalismo e ganhar a vida assim. Eu era muito ligado à rádio, desde pequeno. Então o jornalismo entra na minha vida por conta do rádio. Eu tinha um caderno que eu ficava anotando emissoras do Brasil todo, que eu sintonizava lá à noite. E era assim um obsessivo por rádio, por ouvir rádio. Então o jornalismo ele entra nessa hora. Foi um desafio muito grande você sair do Cariri e chegar no Recife, uma cidade maior, uma metrópole? Eu acho que era inevitável. Acho que já era da minha natureza. Cresci vendo a família toda indo embora, migrando, todo mundo indo embora. Era um sertão mais difícil de se viver. Hoje, assim, não está um paraíso, mas o sertão que eu vivi e o sertão, por exemplo, que meus sobrinhos lá estão vivendo agora, nossa senhora, é uma diferença absurda. O sertão o sertão que eu lembro de minha infância, de período de seca, como essa que a gente está vivendo agora, essa longa estiagem. Naquela época era um saque por dia, saque nas feiras, saque nos mercados, aquela fome braba e antiga, né? Então era outra paisagem, era outro sertão. Então a migração era quase natural. Nasceu, se sobreviveu, cresceu, vai embora, seja para São Paulo, para Recife, seja para onde for. Eu tinha ligação toda, até por conta dessa parte pernambucana da família, minha ligação e minha obsessão toda, até por conta da poesia pernambucana, o Recife estava na minha cabeça, eu iria naturalmente para lá. Então foi que acabou acontecendo.
na hora você não lembra nem que é sacrifício, porque você está fugindo do outro sacrifício maior. Então, é aquela perspectiva de melhorar de vida. Sinceramente, eu não sei quem dança mais nessa vida. Se os sentimentais, os canalhas ou os canalhas sentimentais. Se as histéricas, as inteligentes ou as lindamente burras. Eu só acredito nos deuses que dançam, seja no terreiro, nas nuvens ou na pista. Não economizem seus calçados, seus pés, suas dobradiças. Nega, contigo eu me derreto qual manteiga, porque eu tenho, tu tens, ele tem. Agora a gente vai dar uma rápida paradinha no Sou Sertão, mas já no segundo bloco a gente volta com mais entrevista com Chico Sá. Não sai daí. Sou Sertão está de volta e hoje a gente entrevista o jornalista e escritor Chico Sá. Chico, já trabalhando como jornalista na Folha de São Paulo, você e o também jornalista Oscar Pilagalo ganharam o Prêmio ESSO de jornalismo pela reportagem Anatomias de uma Licitação. Quais foram os momentos mais tensos? Como foi a apuração dessa matéria? Como se deu? Desde que o Brasil voltou a votar, do fim ali da ditadura, quando coincidiu com o meu começo mais profissional no jornalismo, ali 89, 90, que eu sempre tive uma inclinação de fazer esse tipo de reportagem mais investigativa e tal. Eu até acho graça quando tem certas pessoas mais jovens que acham que o Brasil está descobrindo a corrupção agora, né? E essa matéria mesmo era uma matéria que a cara do que acontece hoje. Empreiteiras que financiam campanhas políticas, pegando de volta e multiplicado o dinheiro delas, que era essa reportagem aí. Conjunto de empreiteira de São Paulo, que pegou um conjunto de 17 obras ligadas ao Rio Tietê, saneamento, etc. Assim, uma coisa bilionária em termos de grana. Tinha sido as empresas que tinham financiado o candidato ao governo, no caso do PMDB na época, e ganharam a licitação e iam pegar o seu. Mesma história de sempre, mesma narrativa, mesma história. Então, eu era muito ligado nesse tipo de... Eu fiz durante muito tempo, uns 15 anos, esse tipo de jornalismo, esse jornalismo investigativo. Sempre tinha ameaça desse tipo de trabalho, sempre vai ter, né? Agora eu acho que está mais civilizado. Mas sempre tinha muita coisa... A gente trabalhava sem a internet ao nosso lado, por exemplo. Se tinha alguma ameaça, alguma coisa, você estava mais desprotegido do que hoje, né? Hoje você pode, pelo menos, dar ciência, comunicar a todo mundo o que está acontecendo. Todo esse trabalho era mais difícil, era na unha mesmo. Você para pegar um relatório de um tribunal de contas ou um inquérito no Ministério Público, pegar uma coisa desse tipo, você tinha que ser no braço, tinha que ser ali revirando papelada quando tinha acesso, porque a gente ainda tinha muito fantasma da ditadura ali presente na cabeça das pessoas, das autoridades. Era um trabalho mais difícil, mais braçal, mais a investigação era mais operária, mas sempre gostei de fazer esse tipo de coisa. Você também é autor de muitos livros, né, como Xabadabá e Paixão em Roxa. Sim. Mas você tem alguma temática preferida na hora de escrever ou não? Hoje, se pegar assim, a minha produção mais recente, ela é ligada a dois temas, assim, a crônica amorosa, a crônica sobre relacionamentos, sobre essa tragicomédia que é um casal, que as dores, a parte mesmo mais engraçada, mais risível da vida dos casais, essa velha crônica do amor louco. Esse é o grande tema hoje. É o tema que me leva a participar dos programas de TV. Esse é o grande tema. E no segundo ponto, a crônica esportiva, que eu pratiquei muito tempo na Folha, e esse ano eu vou publicar um livro, meu primeiro livro de crônica esportiva, uma reunião do que eu julgo assim, a minha melhor produção na crônica esportiva. Então, amor e futebol seriam os dois grandes temas hoje do cronista, da parte de cronista. Como jornalista, eu acabo fazendo reportagens ou textos sobre qualquer assunto, porque a gente acaba sendo... A gente não é especializado em nada como jornalista, mas
tem que se virar. Hoje você faz a matéria comigo, daqui a pouco você está fazendo uma matéria sobre o São Francisco, daqui a pouco vai para outra área. Então é nossa vida de jornalista que eu sigo e é onde eu ganho, é nela que eu ganho a vida. Mas a crônica amorosa e a de futebol, esses são meus dois grandes temas hoje. O que é que falta ainda nas grades televisivas brasileiras? Rapaz, falta muita coisa. Na TV aberta ela ainda fica muito escrava daquela grande audiência e tal, né? E isso faz com que deixe de fazer coisas melhores. Mas a noção de TV mudou, né? Não dá para falar mais de TV se ignorar todos os canais do YouTube, todos os canais que estão na web. A TV como ideia daquela grade que você ia chegar 9 horas em casa, sentar no sofá e assistir aquele programa, a não ser para produção ao vivo, morreu, né? As pessoas assistem no celular ali a hora que quiser, ou a novela, ou um seriado americano, o que for. Tá morrendo aquela ideia de ter uma hora para você ver o teu programa preferido. Essa ideia de grade eu acho que está indo para o espaço. Por isso que vai ser cada vez mais importante fazer ao vivo. Que aí sim vai obrigar você, vai acontecer essa coisa dessa hora, como é o futebol, né? Como é a notícia ao vivo, que é o que acho que tende a crescer e salvar a TV aberta. E no jornalismo esportivo, você acha que quais são os desafios agora para frente? Cara, a gente tem um desafio muito grande que é no próprio futebol. A gente vive uma crise que já vinha antes do 7-1 da Alemanha, mas que se prolonga. E o primeiro desafio como jornalista esportivo hoje é tentar entender o que está acontecendo, como é que a gente sabe as coisas mais óbvias, a gente virou só fornecedor de mão de obra para a Europa e etc. A gente sabe as coisas mais óbvias, a gente sabe da desorganização e da corrupção aqui na CBF na organização do futebol no geral. Mas o grande desafio agora é investigar essa crise técnica mesmo do futebol brasileiro. Por que éramos tão bons e de uma hora para outra viramos isso, né? Como defensor da cultura do Nordeste, você também atua sempre nas redes sociais contra o preconceito ao povo nordestino. E, na sua opinião, por que isso ainda é tão forte? Por que ainda existe tanto preconceito? Isso é uma coisa secular, né? A gente vem de séculos desse preconceito, de um tratamento ao Nordeste sempre com um certo desdém, sempre nunca nos olhando com o verdadeiro valor que tem, como uma nação que faz parte do país e tal. Sempre no mínimo alvo de uma piadinha, sempre com a imagem de subdesenvolvidos, mesmo dentro de crises no Brasil, visto como os mais miseráveis dentro da grande crise. Muita confusão de achar claro que o Nordeste em muitos períodos viveu digamos, um estado de miséria material, de não ter o suprimento, de não ter água em algum momento, etc. Mas muita gente confundia isso com miséria espiritual, com riqueza intelectual, por exemplo. O fato de você ser pobre materialmente significa nada, que você pode ser um Einstein, então isso não... E sempre isso foi confundido, sempre foi visto com muito clichê, né? O clichê o clichê do cangaço, o clichê do pé de mandacaru, do açude rachado, as mesmas imagens, uma preguiça danada de investigar o que é o Nordeste de fato, tratar todos os estados como fossem iguais, como fosse mesmo, padronizam o nosso sotaque, como se em Pernambuco se falasse como no Ceará, e no Ceará se falasse como na Paraíba, e na Paraíba como o Piauí, quando cada um desses 9 estados são de uma riqueza profunda, e cada um tem suas histórias, seu mundo, seu universo. Então tem essa série toda desse clichêzão que fizeram no Nordeste, mas eu acho que tem se quebrado isso
no cinema que hoje, principalmente Pernambuco e Ceará fazem, que sei lá, pega um filme como O Céu de Sueli, do Carinha Nuz, já mostra um outro Nordeste, pega os filmes dos Meninos do Recife, do Cláudio Assis, Lírio Ferreira, Paulo Caldas, etc. O Kleber Mendonça Filho. Esse cinema tem ajudado a quebrar esses velhos estigmas também. E a molecada de hoje, você fazendo TV, a produção jornalística hoje do Nordeste, tanto que a gente ri muito das besteiras que o Sudeste às vezes tenta dizer da gente. A gente tem esse contraponto, essa resposta imediata na internet e está quebrando o velho estigma do Nordeste, atrasado, daquela coisa, etc, etc. Continuando a falar nisso, como é que você analisa essa questão da velha, nova geografia da fome e todo esse problema? Essa coisa da geografia da fome foi é um livro que eu fiz no ano 2000 com um fotógrafo chamado Ubirajara Detmar, que até nos deixou, morreu há pouco tempo atrás. Era um livro que na verdade eu queria fazer uma visita, eu queria fazer uma crônica do que era o sertão naquele momento, começo dos anos 2000. Meio comparando com o Velho Sertão, e eu usei o termo geografia da fome em homenagem ao Josué de Castro, que é o grande cientista e escritor pernambucano, que tinha escrito a Geografia da Fome, e foi o primeiro cara que investigou para valer. Ele fez inquéritos mesmo sobre a fome no Nordeste. Ele teve em vários momentos para ganhar o Nobel da Paz, mas a ditadura, por influência política, acabava lutando contra esses prêmios para ele. Mas ele foi presidente da FAO, ele foi muito importante no mundo inteiro com essa temática, tanto que morreu exilado em Paris sem poder voltar para o Brasil. Então era uma forma de homenageá-lo e entender o que era o Nordeste dos anos 2000, em comparação com a velha imagem. Já era um pouco desse meu esforço como cronista, como jornalista, de mostrar que nós não somos só aquela coisa do clichê do Nordeste, nós somos mais ricos. E aqui convive uma coisa que às vezes temos um recorte, um mundo bem arcaico de um velho Nordeste, convivendo com uma extrema modernidade. Aqui o Vale do São Francisco é prova disso. Você tem as mais modernas vinícolas do país e no fundo disso você tem ainda traços feudais, traços de feudalismo, traços do Nordeste mais antigo. Então o que essa nova geografia da fome tentou mostrar foi isso. Chico, qual é a dica que você, em tantos anos de carreira, tanto jornalística quanto de escritor, pode dar para quem está começando, tanto na área de jornalismo, quanto também quer escrever? Eu talvez não saiba de muita coisa na vida, mas eu acho que uma coisa principal, 0001, desse manual imaginário aí, é ler. Eu acho que tudo que eu ganhei na vida, assim, numa hora de decisão, de testes, de alguma disputa por vaga em redação, ou no jornalismo no geral, ou qualquer hora que algo estava em jogo, que eu me fiz acreditar que eu era um pouco melhor, foi porque eu tinha lido, porque eu era um leitor. Os livros é que me fizeram ter alguma diferença em alguns momentos. Então, o que eu digo assim, eu vou muito em faculdades de jornalismo e dou muita palestra assim a jovens e faço muito bate-papos com a rapaziada, assim, com a juventude. E eu acho que a coisa principal da vida é ler. Eu acho que o cara que lê muito, ele tá, seja do que ele, não é só na nossa área de jornalismo não, seja o que ele for. O leitor, ele está na frente de qualquer um, em qualquer hora. Na hora de disputar um cargo, na hora de não sei o quê, porque... eu digo ler qualquer coisa, ler romance, ler ficção, biografias, ensaios, que tem coisa, a leitura é tão maravilhosa assim, que tem coisas que você acha que está dormindo ali, que está esquecido, você vai fazer uma prova, ou vai escrever uma redação, ou vai fazer...
um concurso ou vai fazer uma entrevista de trabalho e surge aquela fagulha ali e foi de um livro. Tem saído normalmente de um livro. Então, acho que a leitura ela é decisiva e é o principal. O grande conselho é ler, enfiar a cara, os olhos nos livros, porque eu acho que isso faz a diferença lá na frente. Chico, muito obrigado por receber a equipe da TV Caatinga. Eu que agradeço, foi bacana para voltar um pouco ao meu tempo de assunto, foi muito legal. Sou Sertão, te agradece a TV Caatinga também. Obrigado também a você que acompanhou mais essa edição do Sou Sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.